Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Sou o pastor Vanilson Vieira, aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. E o vídeo que a gente traz hoje, ele vai falar sobre uma expressão que a gente ouve muito, em algum segmento de algumas igrejas que, principalmente as neopentecostais e também as ditas pentecostais, usam muito a expressão, está amarrado. E as pessoas às vezes usam isso como chacota, como chacota no dia a dia. É uma coisa que a pessoa não quer para si, a pessoa repete, está amarrado. É mais ou menos como bater assim numa madeira e dizer isola, Mais ou menos isso, ficou uma coisa banal. Aí o que a gente quer abordar é, essa expressão é verdadeira? Essa expressão é verdadeira? Está amarrado? Essa expressão verdadeiramente ela faz sentido? Se quiser dar o seu like, você dá. Se quiser dar o dislike também. Porque se quiser se inscrever, se inscreve, fica à vontade, porque só tem relevância você estar aqui se esse assunto verdadeiramente lhe interessa, que é estudar a palavra de Deus, a teologia na prática, certo? Com coisas que a gente está procurando trazer, assuntos que verdadeiramente vai edificar a sua vida. Então lá no livro de Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, do 22 ao 29, que é assim, irmãos, é sem edição, é na lata. A gente está aqui, vocês estão aí, vamos assistir, a gente está procurando trazer da forma mais comum possível. Então, Mateus capítulo 12, do 22 ao 29, vai dizer assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? E o filho de Davi aqui é um título, do Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, some do mapa. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar, não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Lucas, no capítulo 11, terceiro evangelho sinótico, Lucas 11, do 14 ao 21, aí eu aconselho você também a, quando for assistir esse vídeo, também pegar uma Bíblia para folhear, para procurar, aprender onde estão os livros, etc. É muito bom isso.
Então, Lucas 11, do 14 ao 21, vai dizer assim: E estando ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Satanás está amarrado? Nós o amarramos? Ou ele vai ser amarrado no futuro? São 3 perguntas. Está amarrado? Nós vamos amarrá-lo? Ou será algo feito no futuro? No Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo em resposta à blasfêmia dita pelos fariseus contra o Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 12, do verso 22 ao verso 29. Aqui, irmãos, é estudo bíblico. Mateus 12, do 22 ao 29. A página dessa Bíblia é muito fina, é horrível para a gente abrir. Mas vai. Diz assim: acabamos de ler, né? O versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Está amarrado, surgiu aqui. Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, e primeiro não manietar, não amarrar o valente? Então essa expressão está amarrado surgiu aqui. Aí é usado todos os dias pelos neopentecostais. Virou uma expressão de chacota, de piada. Casa do valente, mencionada também em Isaías. Isaías 49, do 24 ao 26. Isaías 49, que é estudo bíblico, Do 24 ao 26 diz assim: tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Então, em Isaías, a gente também encontra, um do profeta messiânico, ou seja, o profeta do Velho Testamento, quem mais profetizou sobre a vinda do Messias, Jesus de Nazaré, ele disse: tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá.
porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Isaías está profetizando que ele estava por vir, né? Ele está profetizando, né, que estava por vir Deus, como redentor na pessoa de Jesus, tirar a presa do forte Satanás. Então, a razão pela qual Jesus está expulsando os demônios, ou seja, saqueando a casa de Satanás, libertando as pessoas dos espíritos satânicos, dos demônios, era porque ele já tinha amarrado Satanás. Amém? Satanás já estava amarrado. Essa amarração começa quando teve início o ministério de Cristo. Jesus, quando anunciou seu ministério, ele precisava amarrar o valente para poder saquear a sua casa. Ele não podia começar o seu ministério, a sua atuação, indo se deparar com vários endemoniados, com várias ações do inferno, oprimindo as pessoas, acorrentando as pessoas, sem primeiro amarrar o valente e aí sim saquear a sua casa. O mundo. O mundo é a casa de Satanás. O mundo é a casa dos demônios, dos espíritos. Então, saquear significa resgatar os perdidos, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, evangelizar os pobres e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2. Satanás amarrado, sem poder para impedir a realização do plano de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que o Senhor fala: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Está se referindo a Cristo. Cristo ia ferir e esmagar a cabeça da serpente Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus deixou o inferno, os demônios, Satanás, sem autoridade para realizar o que quiser. Pelo poder do seu sangue derramado na cruz e o poder do seu nome adquirido. Então, o poder do sangue de Jesus e o poder do nome de Jesus é suficiente para tirar toda e qualquer autoridade que Satanás, porventura, queira ter. Ao ouvirmos o nome de Jesus, ele se submete. Não pode agir. Esse nome o amarra. Deixa eu contar aqui um breve testemunho. Eu pastoreava uma igreja no interior e um dia eu estava mais fraco que caldo de biloca. Pensativo, querendo abandonar o ministério, sozinho, tomando conta de um campo, com 4 congregações, e estava muito cansado. Eu dava 3 escolas dominical no domingo. Ficava uma das congregações sem escola, por falta de obreiros, por falta de pessoas. Era espalhados. Tinha o centro da cidade, a sede, e tinha 3 congregações ao redor, espalhadas, com uma certa distância. E eu muito cansado, lembro, era um culto de quinta-feira à noite, que até eram as 5 da tarde, eu estava
na frente da minha casa, escorado na parede, pensativo, olhava assim para uma plantação de mandioca que tinha em frente, pois a economia desse município era movida a mandioca, não é? Lá tinha muitas casas de farinha e eu estava lá, pensativo, pensando em desistir, pensando em entregar, arrasado, querendo que alguém viesse orar por mim. Mas se aproxima um irmão e diz: pastor, eu quero que hoje o senhor vá na casa de fulano, de cicrano, porque a irmã dela entrou na UTI, foi fazer uma cirurgia de esterectomia e fez a cirurgia e da cirurgia entrou em coma. Ficou 30 dias de UTI com essa cirurgia e saiu da UTI hoje, está aí. E ela está desesperada porque a mulher voltou cega. E o médico falou que, bom, ela escapou da morte aí, saiu da UTI, mas ficou cega. E levaram e trouxeram ela para casa dessa irmã lá da igreja, que estava lá, perto da igreja. Bom, eu disse, então quando terminar o culto, eu dou um pulinho lá. Quando o irmão saiu, eu disse, mas rapaz, como é que pode? Eu precisando de oração, eu precisando que alguém me dê a mão, aí eu que vou lá ver negócio de doença, de pessoa que ficou cega, que coisa é essa? Meu Deus do céu, mas... Bom, fui pro culto. Quando terminou o culto, eu já vim embora, já confesso que tinha esquecido, mas um irmão de Gilvânio falou, ei pastor, nós temos que ir na casa de irmã Neném, eu acho que era Neném o nome dela, porque a irmã dela tá lá, né, aquela que veio cega. Ih, rapaz, já ia esquecendo, vamos lá, Gilvânio. Foi eu, ele e mais, acho que 2 irmãs, descemos para lá. Uma casa simples, muito baixa, eu tive que me curvar para entrar naquela casa, terra batida, aquele barro batido, né? Eles molham e vai endurecendo aquilo. Casa muito simples, a casa da irmã. E quando eu cheguei lá, tinha um casal. Aí, quando eu cheguei, paletó, gravata, e o irmão... E eles, quando me viram, o casal, eu senti que eles zombaram da minha presença como pastor. Zombaram. Mas eu os ignorei, eu queria era orar e ir embora. Estava num dia não muito bom. Mas eu fiz algumas perguntas. A senhora que estava cega, que saiu da UTI cega, ela estava debruçada em cima da mesa assim. Muito magrinha. Uma mulher de nada. E quando eu disse, eu vou orar por ela. Vou colocar as mãos sobre ela e vamos pedir para Jesus fazer a obra. Aí eu disse, como é o nome dela? Aí a irmã falou, é Maria José. Eu falei, Maria José? Nessa hora, irmãos, a mulher se revelou o que é que estava nela, um demônio. Ela começou a fazer assim, com esse som assim, e o canto da boca assim. E eu desconfiei e disse, não é Maria José que está aí, não? E aquela voz diferenciada, ela era uma mulher falando com um homem, sei lá, aquela voz meio sintetizada. Não digo, não interessa. Eu falei, rapaz, quer dizer então que você está possuindo ela, rapaz? Você está tomando conta desse corpo. Vou logo dizendo que não saio, ele falou. Eu disse, mas eu nem mandei você sair ainda. Você nem vai, você vai ter que sair, meu filho. Eu vou usar o nome de Jesus. Aí ele disse, eu não saio, não vou sair. Eu disse, vai sair sim. Em nome de Jesus você vai sair, tá certo? Aí ele a jogou no chão. Ela estava sentada num tamborete, jogou no chão. A irmã ficou louca. A irmã dela, pastor, ele vai quebrar a cabeça dela. Irmãos, pasme, ele levantava ela retesada. Ela ficou como uma tábua no chão. Ele levantava ela assim, mais ou menos um palmo do chão. E jogava de volta o corpo dela com toda a força. Com toda a força. E aí, mano, ele vai lascar a cabeça dela. Aí eu pedi um pano, me arranjaram tipo uma toalha, uma coisa. Eu fiz assim uma rodilha, né? E coloquei embaixo da nuca dela para proteger a cabeça dela. E me ajoelhei de lado. E disse, olha, é você que está cegando ela?
Ele falou, sou eu que estou cegando ela e não saio. Mas, irmãos, quando a gente ordenou em nome de Jesus Cristo, saia desse corpo agora, ele lutou, ele resistiu, mas ele saiu. E quando ele saiu, ela ficou como um trapo, como um pano assim molhado, aquela coisa jogada, muito suada, assim desfalecida. E eu fiquei ali perto ainda, quando ela abriu os olhos e olhou, disse, o que foi que houve? Ela falou, o que foi que houve? Eu falei, não, você estava com uma possessão demoníaca. Ela começou a chorar, envolvida com macumba, né? Com terreiro de macumba. E o diabo estava cegando, mas agora ela estava enxergando. A irmã dela perguntou, tá vendo, pastor? Eu quero saber se você tá vendo. Tô vendo todo mundo. Quem é esse? Quem é esse? Nisso, irmão, lembra do casal que eu falei? Quando eu cheguei lá, o casal ficou desdenhando. Quando eu olhei pro casal, o casal estava quase entrando dentro de uma parede, os dois. Eu olhei para ele e disse, olha aí, vocês estavam duvidando do poder de Deus, do que Deus estava fazendo, estavam debochando. Não, pastor, pelo amor de Deus, nos perdoe, é por isso e por aquilo, mas tudo bem. Mas, irmãos, é isso. Eu não precisei amarrar, ele já está amarrado. Ele já está amarrado, ele se submete ao poder do nome de Jesus. Ele sabe que ele não pode contra esse nome. Esse nome já o amarrou. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário está sobre a minha vida, me purificando de todo pecado, me transformando, me fazendo com que todos os meus pecados, que são como um escarlate, vermelho, é aquele pecado que chama a atenção, se tornem brancos como a neve. Então, ao ouvir o nome de Jesus, ele se submete, ele não pode mais agir. Não pode mais agir. Esse nome já o amarra e se finir. Lá em Colossenses 2:15, né, Paulo afirma que Cristo despojou a Satanás do poder de manter homens e mulheres presos debaixo do domínio do mal. Cristo despojou. Botou o dedo assim na fuça dele e disse, olha, você está proibido de manter homens e mulheres debaixo do domínio do mal. E mesmo que ele se atreva a fazer, esse cativeiro só vai durar até o dia em que ele se deparar com um servo de Deus, que sabe que tem autoridade de usar o nome de Jesus, que sabe quem é Jesus, que sabe a quem pertence, e vai expulsá-lo. E vai expulsá-lo. Certo? Cristo já disse para ele, está proibido, mas ele é astuto, ele não para, ele não desiste, ele pega homens e mulheres e demonizam essas vidas, a mente dessas pessoas. Cristo tirou as suas armas, irmão, as armas de Satanás, Cristo as tirou e expôs ao desprezo, diz Colossenses, no capítulo 2, o verso 15. Ele tirou as suas armas, o expôs ao desprezo, triunfando de todo o inferno lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Está consumado. Inclui também que os demônios não têm mais poder e autoridade sobre nada, porque está amarrado por Cristo Jesus. Mas ele tenta. Cabe a mim, cabe a você, a autoridade que ele nos deu para usar o nome dele e desfazer. Dizendo para Satanás, você não se entrega, Cristo já disse que você não podia fazer isso, mas você insiste em fazer, mas aqui eu vim desfazer pela autoridade do nome de Jesus que está sobre a minha vida e expulsar. Quando Cristo morreu, ele destruiu, né, através da sua morte, aquele que tem o poder da morte. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 31, Jesus disse, agora é o juízo deste mundo.
Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus estava dizendo, olha, eu agora estou fazendo juízo a este mundo. O príncipe desse mundo será expulso. Satanás foi vencido. E tudo o que ele diz respeito está derrotado, está amarrado. Sua derrota final será quando for lançado para sempre no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Aí será a derrota final. Porque Deus preparou o inferno, o lago de enxofre e de fogo, para ele, seus anjos e seus seguidores. Neste tempo presente, né, Satanás ainda está ativo e atual. Ele é o governante. Ele é o príncipe deste mundo. Está lá em João 14:30, João 16:11 e 2 Coríntios 4:4. O poder dele ainda está ativo. Ele é o governante, o príncipe desse mundo. Mas se ele se manifestar, cabe aos crentes, cabe àqueles que têm Jesus na sua vida, expulsar, desfazer as obras dele. Ele só permanece príncipe, governante. As obras dele ele vai fazer ainda até se deparar com os ungidos do Senhor. Quem são os ungidos do Senhor? Todos aqueles que invocam o nome de Jesus verdadeiramente, como o Senhor e Salvador das suas vidas, que tem intimidade com Ele, que sabe quem Ele é. Isto revela seu poder e autoridade aqui no mundo. Ele usa as coisas do mundo contra Cristo e a igreja. Isso é fato. Ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ele tenta. Mas ele incomoda. Ele chuta a canela. Ele mete o dedo no olho. Ele belisca. Ele sabe que não vai poder, mas ele tenta contra a igreja. Quem é a igreja, irmão? Somos nós. Somos nós. A igreja não é a denominação, não é a placa, não é o prédio feito de cimento armado. Somos nós, as pessoas. Por isso que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, embaixo de um pé de jaqueira, embaixo de um pé de mangueira, numa barraca, na lona de um circo, debaixo de uma marquise, ao relento, tendo o céu como teto, não importa. Esta é a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, que se reúne para adorá-lo. E Satanás se levanta contra. É por isso que somos ensinados que a amizade do mundo, presta bem atenção a isso, a amizade do mundo. O que é amizade do mundo, irmãos? Interagir com as práticas do mundo. Paulo ensinou que a amizade do mundo, ou seja, você interagindo com as práticas do mundo, o mundo sem Deus, o mundo do homem, da mulher natural, que acorda, trabalha, vai dormir, compra, vende, passa o dia, passa a semana, passa o mês, passa o ano, nem lembra de adorar a Deus ou que Ele existe. Então a amizade do mundo, essa interação com as práticas do mundo é inimizade contra Deus. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 4. Se você faz a vontade do mundo do qual Satanás é príncipe, presta bem atenção a isso. Você está se tornando e fazendo coisas de inimigos de Deus. Quero ler lá em 1 João, no capítulo 2, pertinho de Apocalipse, né? 1 João, no capítulo 2, verso 15 ao 17, 1 João 2,
do 15 ao 17, diz assim: ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, amados, não ame esse mundo, nem as práticas que eles fazem, porque este mundo é governado pelo príncipe dele, que é Satanás. E se você ama essas práticas, é um sinal de que o amor do Pai não está em você. Você não nasceu de novo. E se você não nascer de novo, o Espírito Santo não vem morar em você, porque você vai nascer da água, que é a palavra que você ouve, e do Espírito Santo, que é quem vai fazer essa obra. Essa nova transformação, esse novo nascimento é do Espírito, ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo, mas se você estiver endurecendo seu coração, eis que ele está à porta e bate. Se você não abre, vai continuar fazendo, amando, tendo prazer nas práticas do mundo. Porque aqueles que nasceram de novo, por causa dessa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, a gente continua pecando por palavras, pensamentos, ações. No entanto, há uma diferença. A gente não tem prazer em cometer esses pecados. Vamos cometer, vamos. Mas não temos prazer, por isso que pedimos logo perdão, nos acertamos com o Senhor e voltamos ao caminho, procurando acertar mais e errar menos. Não é o contrário, errar mais e acertar menos, não é isso. Mas acertar mais é a diferença de quem nasceu de novo e de quem não ama mais o mundo. Não ama mais o mundo, peca por causa dessa natureza pecaminosa. Então, irmãos, tudo que há no mundo, né? Essa concupiscência da carne, dos olhos, os olhos veem, né? Alguém diz, a minhoca, o peixe morre pela boca, o peixe morre pelos olhos. Ele vê a minhoca, ele vê a isca balançando na ponta do anzol, os olhos estão fitados ali, aí ele vai e morde. Aí o anzol entra na sua boca, mas foi os olhos que o levou. São os olhos que cobiçam, né? Os olhos são essa questão da entrada, né? Da alma, né? E a soberba da vida, irmão. Nada disso é do Pai, tudo isso é do mundo. E tudo isso vai passar, e a sua concupiscência. E o que vai permanecer? Só os que fazem, procuram fazer, melhor dizendo, eu gosto sempre de usar essa expressão, procuram fazer a vontade de Deus, é quem vai permanecer para sempre. Por quê? Porque eles vão estar dizendo não a Satanás, e sim para Deus. Vão dizer mais sim para Deus do que não para Deus. Vão dizer mais não para Satanás do que sim para Satanás. Então quem vai permanecer para sempre será esses que fazem a vontade de Deus. Porque sabe que esses desejos mundanos passam. Né? Vontade dá e passa. Tá certo? Então, é preciso deixar de amar o mundo e o que no mundo há. Então, Satanás, irmãos, ele está limitado à ação da igreja na terra. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se a igreja está firmada em Cristo e na sua palavra, ela é resistência ao agir do diabo. A igreja que a gente está falando aqui não é denominação, mais uma vez. Os crentes, as pessoas. Tá certo? As portas do inferno não vai prevalecer contra essas pessoas que formam o corpo de Cristo, a igreja. E se a igreja, esse corpo, está firme em Cristo e na sua palavra,
ela vai impor resistência ao agir do diabo. Tiago 4:7 diz: resistir ao diabo firme na fé. É ele lhe tentando, colocando mesa para você, mostrando as concupiscências do mundo, os desejos desse mundo que são muito bons para a carne, para o espírito nada. Então, resistir ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas é preciso sujeitar-se a Deus para isso acontecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo são os passos. E ele vai fugir de você. Eu me lembro aqui agora eu acho que é Atos 17. Uns rapazes viam Paulo expulsar demônios. Né? Paulo expulsava por quê? Porque já estava amarrado por Cristo, já está amarrado por Cristo e estavam ali querendo atuar até chegar um servo de Deus. Que podia ser eu, que podia ser você. O problema é que a igreja de hoje ela é uma igreja acovardada, ela não quer nem ouvir falar nisso. Esse tipo de ensinamento aqui não se dá mais na igreja porque as pessoas não estão interessadas. As pessoas querem palavras de autoajuda. Palavra que faz cafuné, que massageia as costas, que alisa a cabeça, que massageia os pés. As pessoas estão a fim de ouvir isso. Se você marcar uma campanha de oração prometendo que vai estar lá uns irmãos, entre aspas, ditos poderosos, leve cadeirante, leve cego, leve aidético, leve Covid-19, leve tudo aí, que vai ter cura, pode ficar certo. Mas de lado, a gente botar o culto no mesmo dia, um culto de ensinamento bíblico sobre esse assunto, vamos dizer assim, específico. Quem que você acha que vai encher? O meu estudo? O pessoal não quer saber, não. A igreja de hoje é uma igreja que nem sabe. Eu nasci no Evangelho, desde criança, 5 anos estou em escola dominical, na minha classezinha lá, mas nasci no Evangelho, meus pais, desde o bebê, já estavam na igreja. E eu fui aprendendo, porque eu via também pessoas que se endemoniavam demais nos cultos, né? Pessoas não evangélicas que assistiam o culto e lá se endemoniavam e os irmãos expulsavam. Eu acho, né? Na minha opinião, eu tenho a minha inteligência para pensar que hoje a gente não vê mais isso, talvez porque Satanás mudou de estratégia. Talvez ele disse, eu não vou me manifestar mais nos cultos, porque ele se manifestava para bagunçar o culto que era feito para Deus, para adorar a Deus, e ele chamava a atenção para ele. O culto parava para expulsar aqueles demônios, mas ele saía. Então ele disse, eu não vou mais me manifestar nessas pessoas, por quê? Porque os crentes me expulsam. Uso o nome de Jesus e eu não posso ficar, saio mesmo, então agora o que é que eu vou fazer? Ele começa, irmão, agora a demonizar a mente. Ele demoniza a mente, o cara está com a mente demonizada. Demonizada, simples assim. A mente dele está cativa, presa a Satanás e aquilo que Satanás apregoa. Então, aqueles jovens viam Paulo expulsando demônio, o que é que eles fizeram? Um homem endemoniado, eles se aproximam dele e diz, em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. Olha só que entrada triunfante, né? Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Show, Satanás, né? Sai, demônio. O endemoniado olhou para eles e disse, conheço Jesus Cristo e sei quem é Paulo. E vocês quem são? Atos 17. E eles não souberam dizer, porque nem conhecia Jesus Cristo, nem eram de Jesus Cristo, nem glorificavam a Jesus Cristo,
nem tinham a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida deles. Que autoridade é essa? Da salvação, da remissão dos pecados. Isso me dá autoridade para usar o nome dele. Não tinham nada disso, simplesmente foram copiar Paulo. Ei, no nome de Jesus, a quem Paulo expulsa, quem Paulo sai. Eu não conheço vocês não, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. E o que é que os demônios fizeram? Avançaram sobre aqueles rapazes e lhe deram uma surra, rasgando a roupa deles. Deixaram eles quase despidos e todo maltratado, todo machucado. Porque se você nunca viu alguém com a possessão demoníaca, eu já vi e muitas vezes. Eu já vi mulheres franzinas, parecia um gravetozinho, levantar um banco de madeira e jogar, como quem jogava um cabo de vassoura. Tamanha força dos demônios que a estavam possuindo. Lembra daqueles demônios que Jesus expulsou do Gadareno? Lembra que correram para a manada de porcos e saltaram no desfiladeiro e morreram afogados lá embaixo? Lembra da força disso aí? Lembra que o Gadareno era acorrentado e quebrava os grilhões? Tamanha força, porque estava possuído, né? Então, amados, se você não tiver autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, que é a obrigação de todo crente usar esse nome, você não vai se tornar um caçador de endemoniado. Não é isso que a gente está falando aqui. Alguém que sai procurando, né? Tem aí um desenho animado chamado Caça-Fantasma, né? E a gente vai criar o esquadrão evangélico do caça-endemoniado. Não é isso que a gente está falando. Mas na hora que houver uma possessão demoníaca, na hora que houver alguém endemoniado, na hora que você notar que aquela situação é o diabo, é de opressão demoníaca, você use a autoridade do nome de Jesus sem nenhum medo. Se você verdadeiramente aceitar Jesus como Salvador, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, essa autoridade está sobre você. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Ou então eu vou desconfiar, meu irmão, que você não tem nada de crente, de salvo, de novo nascimento sobre a sua vida. Ele está amarrado, mais uma vez, pelo poder do nome de Jesus. Ele não pode impedir o avanço do evangelho, das boas novas na terra, não pode. Não pode. A cabeça dele já foi esmagada, já foi derrotada na cruz. Quando Cristo está consumado, irmãos, bradou bem alto, o véu do templo se rasgou, a cabeça de Satanás estava sendo esmagada. Na cruz, ele já foi amarrado. Não precisamos mais, usar essa expressão, tá amarrado. Devemos apenas usar o nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Os méritos são de Cristo. No nome de Jesus, expelimos. No nome de Jesus, expulsamos demônios. Mas isso só é possível porque Cristo já o amarrou. Então, a expressão está amarrado, ela é verdadeira. Está amarrado no sentido de que Cristo já amarrou. E não de que você está fazendo aquilo naquele, eu estou amarrando agora, não. Ele já está amarrado. O poder dele já está limitado. Ele continua como príncipe do mundo, governando, pintando e bordando, fazendo e acontecendo. Só que até um crente chegar na autoridade do nome de Jesus e repreender e extinguir esse mal. Amém? Então fique com essa palavra nesse vídeo. Coloque aí alguma coisa nos comentários. Se inscreva. Me ajuda aí com like, não sei, fica à vontade. Eu só quero estar aqui se for relevante. Eu gosto de ensinar. Eu sinto que fui chamado para ensinar. E eu gosto de fazer isso nessa simplicidade. Aqui não tem vídeo com edição. É o que sair, sai. Se eu tossir, se eu espirrar, vai sair assim. Eu não tenho ninguém que me ajude a pôr
versículos aqui para aparecer na hora. Não, nada disso, não vai sair assim. Mas eu espero que o conteúdo lhe ajude, que a Ele seja a glória. Obrigado. Amém.